Ela chorava no banco da praça, demitida e sem ter onde dormir, quando um homem parou na frente dela e disse uma frase que mudaria sua vida para sempre. Carla estava parada na frente do elevador do 12º andar, segurando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. 8 anos de dedicação cabiam ali dentro. Uma caneca com seu nome, alguns porta-retratos, um cacto que cuidava na mesa, alguns livros de gestão. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou tudo no chão do corredor. Reestruturação da empresa, tinham dito. Nada pessoal, apenas negócios. Mas Carla sabia que era mentira. Sabia desde o momento em que viu o olhar de Fernanda, sua melhor amiga e chefe direta, evitando o contato visual durante a reunião. Fernanda, que tomava café com ela toda manhã há 5 anos. Fernanda, que conhecia todos os seus segredos, todos os seus medos. O elevador demorou uma eternidade para chegar. Quando finalmente abriu as portas, estava vazio, e Carla agradeceu por isso. Não conseguiria aguentar olhar para os colegas agora, fingir que estava tudo bem, sorrir e dizer que era uma nova oportunidade. Porque não era. Aos 38 anos, com o mercado do jeito que estava, conseguir outro emprego na sua área seria quase impossível. O porteiro do prédio, seu Antônio, acenou para ela quando passou pela recepção. Ele não sabia que ela estava sendo demitida. Ninguém sabia ainda. A notícia só seria divulgada na segunda-feira. Carla tinha o fim de semana para processar, para planejar, para chorar sem que ninguém visse. Na rua, o sol de sexta-feira batia forte no asfalto. As pessoas caminhavam apressadas, cada uma com seus problemas, suas vidas, seus empregos seguros. Carla se sentou no primeiro banco que encontrou e pôs a caixa ao lado. Tirou o celular e ligou para a única pessoa que poderia entender. Mãe. Oi, filha. Como foi o dia no trabalho? Carla fechou os olhos. Como explicar que o trabalho não existia mais? Como dizer para a mãe, que vivia repetindo para as vizinhas como a filha era bem-sucedida, que tudo tinha desmoronado em poucos minutos? Mãe, me demitiram. O silêncio do outro lado da linha durou séculos. Depois veio a voz preocupada, carinhosa, tentando consolar sem entender direito o que tinha acontecido. Carla desligou depois de 5 minutos, prometendo ligar no domingo com mais detalhes. Não conseguia prolongar aquela conversa sem desmoronar ali mesmo na calçada. O apartamento estava silencioso quando ela chegou. Um kitnet no 3º andar de um prédio sem elevador, mas era seu. Ou pelo menos tinha sido até aquela manhã. Carla pôs a caixa sobre a mesa da cozinha e foi direto para o envelope que estava grudado na porta da geladeira. A notificação de despejo que chegara na terça-feira. 2 meses de atraso no aluguel. Ela tinha apostado no 13º salário para conseguir quitar, mas agora não haveria 13º. Não haveria salário nenhum. Tinha 15 dias para sair ou seria removida judicialmente. E agora, sem emprego, não conseguiria nem pensar em alugar outro lugar. Carla se jogou no sofá pequeno e finalmente permitiu que as lágrimas saíssem. Chorou pela humilhação de ser demitida. Chorou pela traição de Fernanda. Chorou pelo aluguel atrasado, pela conta de luz vencida, pela geladeira quase vazia. Chorou pela sensação de que sua vida inteira tinha desmoronado em um único dia. O celular tocou. Era uma mensagem de Fernanda. Carla, desculpa por hoje. Você sabe que não foi escolha minha. A diretoria decidiu cortar custos e... Você entende, né? Não, Carla não entendia. Não entendia como a pessoa em quem mais confiava na empresa tinha ficado quieta enquanto preparavam sua demissão. Não entendia como alguém que chamava de amiga não tinha dado nenhum aviso, nenhuma chance de se defender ou procurar alternativas. Deletou a mensagem sem responder. O fim de semana passou como um borrão. Carla enviou currículos para todas as vagas que encontrou na internet. A maioria nem respondia. As poucas respostas que recebeu eram negativas ou ofereciam salários que não pagariam nem a metade das suas contas. Segunda-feira chegou sem nenhuma perspectiva concreta. Na terça-feira, tentou um empréstimo no banco para pagar o aluguel atrasado. Negado. Renda insuficiente, disseram. Procurou a família, mas a mãe vivia de aposentadoria e o irmão estava desempregado há 6 meses.
Não tinha como pedir ajuda para quem também estava lutando para sobreviver. Quinta-feira foi o último dia no apartamento. Carla empacotou suas roupas em 2 malas e uma mochila. O resto teve que deixar para trás ou doar para vizinhos. Não tinha dinheiro para pagar frete, não tinha onde guardar móveis. Era como apagar 8 anos de vida independente em algumas horas. Caminhou pelas ruas da cidade carregando as malas, procurando algum lugar para ficar. Pensou em abrigos, mas todos estavam lotados. Tentou hotéis baratos, mas até os mais simples custavam mais do que tinha no bolso. Quando o sol começou a se pôr, Carla percebeu que não tinha escolha. A Praça da Liberdade ficava no centro da cidade. Tinha bancos compridos, iluminação pública e um movimento razoável mesmo à noite, o que dava certa sensação de segurança. Carla escolheu um banco próximo a um poste de luz e se acomodou como pôde. Usou uma das malas como travesseiro e cobriu o corpo com um casaco. Nunca imaginou que dormiria na rua, nem nos seus piores pesadelos. Mas ali estava, olhando para as estrelas através das copas das árvores, se perguntando como sua vida tinha chegado àquele ponto. Cada ruído a assustava. Cada pessoa que passava parecia uma ameaça em potencial. Conseguiu cochilar algumas horas, acordando várias vezes com frio ou com medo. Quando amanheceu, se dirigiu ao banheiro público do outro lado da praça, lavou o rosto, escovou os dentes e tentou se arrumar para continuar procurando emprego. Mas era difícil se concentrar nas entrevistas quando não sabia onde dormiria à noite. A sexta-feira passou sem nenhuma proposta. Carla voltou para o mesmo banco da noite anterior, desta vez mais preparada. Tinha comprado um lanche barato e uma garrafa d'água. Organizou melhor as malas para ficar mais confortável. Mas o desespero estava crescendo. Não podia continuar assim indefinidamente. Foi quando ele apareceu. Um homem alto, provavelmente uns 40 anos, cabelos escuros, vestido de forma elegante. Parou na frente do banco onde Carla estava tentando se acomodar para dormir e a observou por alguns segundos. Ela se encolheu, preparando-se para ser expulsa ou para ouvir algum comentário maldoso. "Com licença", ele disse, a voz baixa e gentil. "Você está bem?" Carla olhou para ele com desconfiança. Ninguém parava para perguntar se pessoas na rua estavam bem. Geralmente fingiam que não viam, atravessavam para o outro lado, aceleravam o passo. Mas havia algo diferente nos olhos daquele homem. Uma sinceridade que a desarmou completamente. Estou passando por algumas dificuldades", ela respondeu baixinho. Ele assentiu, como se entendesse exatamente o que isso significava. "Posso sentar?" perguntou, apontando para o outro lado do banco. Carla fez que sim com a cabeça. O homem se sentou devagar, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram alguns minutos em silêncio, apenas observando o movimento tardio da praça. "Meu nome é Vitor", ele disse finalmente. "Vitor." "Carla", ela respondeu hesitante. Vitor tirou uma nota de R$ 50 do bolso e estendeu para ela. "Para você jantar alguma coisa direito." Carla olhou para o dinheiro e sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. Era muito tempo desde que alguém tinha demonstrado aquele tipo de gentileza com ela. Mas o orgulho, mesmo estando no fundo do poço, ainda falava mais alto. "Obrigada, mas não posso aceitar." Vitor sorriu gentilmente. "Claro que pode. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Não conheço você. Não sei suas intenções. Minhas intenções são ajudar uma pessoa que claramente está passando por dificuldades. Nada mais, nada menos." Carla balançou a cabeça. "Obrigada, mas não. Vou ficar bem." Vitor guardou o dinheiro no bolso, mas tirou um cartão e deixou ao lado dela no banco. "Tudo bem, eu respeito. Mas se mudar de ideia ou se precisar de alguma coisa, meu telefone está aí." Ele se levantou devagar, olhou para ela mais uma vez com aquela expressão gentil e começou a se afastar. Depois de alguns passos, se virou e disse: "Carla, seja lá o que aconteceu na sua vida que trouxe você aqui, não é o fim. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para encontrar forças que nem sabia que tinha." E então, ele desapareceu na multidão que ainda circulava pela praça, deixando Carla sozinha com o cartão e uma sensação estranha no peito. Uma mistura de gratidão, curiosidade e algo que ela não sentia há semanas: esperança. Pegou o cartão e leu.
Vitor, consultor empresarial. No verso, um número de celular escrito à mão. Carla guardou o cartão no bolso da jaqueta, se deitou no banco e ficou olhando para as estrelas. Pela primeira vez desde que tudo começou a desmoronar, dormiu sem pesadelos. A segunda noite foi muito pior que a primeira. Carla acordou tremendo de frio às 4 da manhã, com as costas doloridas pelo banco duro e uma sensação de vulnerabilidade que a deixava em pânico. 2 garotos tinham passado pela praça por volta das 2 da manhã, fazendo barulho, e ela tinha ficado acordada desde então, atenta a qualquer movimento suspeito. Quando o sol nasceu, Carla se dirigiu ao banheiro público, mas descobriu que estava fechado para manutenção. Teve que caminhar quase 15 quadras até encontrar outro, num posto de gasolina cujo frentista olhou para ela com desconfiança. No espelho sujo do banheiro, viu uma estranha, olhando de volta. Cabelos desarrumados, olheiras profundas, roupas amarrotadas. 2 noites na rua já estavam deixando marcas visíveis. Passou o dia inteiro numa biblioteca pública, fingindo que lia, enquanto usava a internet gratuita para procurar emprego. Enviou mais 15 currículos, mas as esperanças estavam cada vez menores. As poucas empresas que respondiam queriam pessoas com perfil completamente diferente do dela, ou ofereciam salários tão baixos que não daria nem para alugar um quarto. No final da tarde, comprou um sanduíche barato numa lanchonete e voltou para a praça. O mesmo banco da noite anterior parecia um trono de tortura quando pensava em dormir ali novamente, mas não tinha escolha. Carla se acomodou como pôde, usando uma das malas como encosto e tentando encontrar uma posição menos desconfortável. Eram quase 8 da noite quando Vitor apareceu novamente. Desta vez ele carregava uma sacola plástica e uma garrafa térmica. Aproximou-se devagar, como quem não quer assustar um animal ferido, e parou a alguns metros do banco. "Oi, Carla", disse ele gentilmente. "Como passou o dia?" Ela olhou para ele com desconfiança renovada. "Por que você voltou?" "Porque ontem você me pareceu precisar de companhia. E hoje também." Vitor mostrou a sacola. "Trouxe uns sanduíches e café quente. Pensei que talvez estivesse com fome." O estômago de Carla roncou alto o suficiente para os dois ouvirem. Ela tinha comido apenas o sanduíche barato do almoço, e o cheiro da comida que vinha da sacola a fazia quase desmaiar de vontade. "Não precisa sentir pena de mim", ela disse, tentando manter a dignidade. "Não tenho pena. Tenho empatia. São coisas diferentes." Vitor se sentou ao lado, mantendo certa distância. "Posso contar uma coisa? Há 5 atrás eu dormi na rua por alguns meses. Sei exatamente como você está se sentindo." Carla o olhou com surpresa. Vitor estava vestido de forma simples, mas suas roupas eram de boa qualidade. Tinha um relógio discreto, mas caro no pulso. Não parecia alguém que já tinha passado por dificuldades. "Como assim?" "Eu tinha uma empresa de consultoria, pequena, mas próspera. Até que um sócio sumiu com todo o dinheiro da conta. Fiquei com as dívidas, perdi tudo. Casa, carro, credibilidade no mercado. Ninguém queria me contratar porque pensavam que eu estava envolvido no golpe." Vitor abriu a garrafa térmica e o aroma de café fresco se espalhou pelo ar. "Dormi num banco parecido com esse, a uns 2 quilômetros daqui. Aprendi que a rua ensina coisas sobre nós mesmos que não aprendemos em lugar nenhum." "E como saiu dessa situação?" "Com a ajuda de pessoas que se importaram. Um antigo cliente me deu uma chance, mesmo eu não tendo onde morar. Trabalhei de graça por 2 meses até conseguir me estabilizar de novo." Carla estava ouvindo cada palavra com atenção. Havia algo na forma como Vitor falava, uma tranquilidade nascida da experiência, que a fazia sentir menos sozinha. "Por isso você para falar com pessoas na rua?" "É por isso que parei para conversar com você", ele corrigiu suavemente. "Porque reconheço nos seus olhos o mesmo desespero silencioso que eu senti. E porque sei que às vezes uma conversa pode significar a diferença entre desistir e continuar tentando." Vitor estendeu um sanduíche para ela. "Come, por favor. Não é caridade. É solidariedade." Carla hesitou por mais alguns segundos, mas a fome e o cansaço falaram mais alto. Aceitou o sanduíche e deu a primeira mordida. Era de frango com salada. Simples, mas gostoso. Não lembrava quando tinha comido algo tão bom. "Obrigada", murmurou com a boca cheia. "Não precisa agradecer.
Conta pra mim o que aconteceu. Às vezes ajuda a desabafar com um estranho. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, Carla contou sua história. Falou sobre os 8 anos na empresa, sobre a amizade com Fernanda, sobre a traição e a demissão, sobre o aluguel atrasado, o despejo, as entrevistas fracassadas. Vitor ouvia em silêncio, fazendo perguntas ocasionais, sem julgar, sem dar conselhos não solicitados. Fernanda era mesmo sua amiga? Ele perguntou quando ela terminou. Eu achava que era. Tomávamos café juntas toda manhã. Ela conhecia minha vida pessoal, meus problemas com relacionamentos, minhas inseguranças. Quando minha mãe ficou internada ano passado, ela foi a primeira pessoa que eu liguei. E ela nunca te deu nenhum sinal de que sua demissão estava sendo planejada. Carla pensou por um momento. Na verdade, nas últimas semanas ela estava meio estranha, distante. Eu perguntei se estava tudo bem e ela disse que estava apenas estressada com os números da empresa. Provavelmente ela já sabia. Mas por que não me avisou? Mesmo que não pudesse impedir, podia ter me dado uma chance de me preparar. Vitor serviu café na tampa da garrafa térmica e entregou para ela. Às vezes as pessoas que mais confiamos são as que mais nos decepcionam. Não porque são malvadas, mas porque são fracas. Talvez ela não tenha tido coragem de te contar. Isso não justifica nada. Não justifica, mas explica. E entender as motivações dos outros ajuda a gente a seguir em frente sem carregar tanto rancor. Carla tomou o café quente e sentiu um calor se espalhando pelo corpo. Não era apenas a bebida aquecendo-a, mas a sensação de estar sendo ouvida, compreendida, tratada como ser humano depois de dias sendo invisível para a sociedade. Você falou que trabalha com consultoria empresarial, ela disse, olhando para o cartão que ainda guardava no bolso. Como é seu trabalho? Ajudo pequenas e médias empresas a se organizarem melhor. Fluxo de caixa, planejamento estratégico, processos internos. Coisas que fazem a diferença entre uma empresa que sobrevive e uma que cresce. Deve dar um bom dinheiro. Vitor riu baixinho. Dá para viver. Mas não é sobre dinheiro. Depois que você perde tudo uma vez, aprende que segurança financeira é importante, mas não é tudo. O que importa é fazer algo que tenha significado. E ajudar pessoas na rua tem significado para você? Tem. Porque sei que a diferença entre estar sentado aqui conversando comigo e estar na sua posição são apenas algumas decisões erradas ou um pouco de azar. A vida pode mudar muito rápido. Carla terminou o sanduíche e o café, sentindo-se mais humana do que em dias. A presença de Vitor, por mais estranha que fosse a situação, trazia um conforto que ela não sabia que precisava. Carla, ele disse depois de alguns minutos de silêncio confortável. Posso te fazer uma oferta? Ela ficou tensa imediatamente. Que tipo de oferta? Trabalho. Temporário, inicialmente. Estou precisando de alguém para ajudar com organização de documentos, controle de agenda, algumas tarefas administrativas básicas. Nada muito complexo, mas que paga o suficiente para você alugar um quarto e se estabilizar. Carla o encarou com desconfiança. Por que você faria isso? Não me conhece. Porque já estive onde você está. Porque sei que você não está na rua por preguiça ou por vício, mas por uma sequência de infortúnios. E porque conversando com você percebo que é inteligente e competente. Como pode perceber isso? Pela forma como fala sobre seu trabalho anterior, pelo vocabulário que usa, pela postura, mesmo em uma situação humilhante como essa. Você não perdeu a classe, apenas as oportunidades. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Carla tinha aprendido a desconfiar de coisas que pareciam fáceis demais. E qual é o problema? Que tipo de trabalho questionável você quer que eu faça? Vitor riu, uma risada sincera que ecoou pela praça quase vazia. Nenhum trabalho questionável. Meu escritório fica num prédio comercial no centro, 10º andar, tudo legal e registrado. Você pode verificar minha empresa na Receita Federal se quiser. E por que não contrata através de uma agência de empregos? Porque agências cobram taxas altas e porque prefiro dar oportunidade para alguém que realmente precisa. Além disso, gosto de conhecer as pessoas antes de trabalhar com elas. Carla ficou em silêncio, processando a oferta. Era exatamente o que precisava, mas parecia suspeito demais para ser real. Não precisa responder agora, Vitor disse, percebendo sua hesitação. Pensa até amanhã. Se aceitar, pode começar na segunda-feira. Se não aceitar, sem problemas.
A oferta não tem prazo de validade. Ele se levantou, guardou a garrafa térmica na sacola e deixou 2 sanduíches embrulhados ao lado de Carla. Para o café da manhã, explicou. Vitor, ela o chamou quando ele estava se afastando. Por que está fazendo isso? De verdade. Ele parou e se virou para ela. Porque, quando eu estava dormindo na rua, um homem parou e me ofereceu trabalho. Disse que não era caridade, era investimento. Investimento em potencial humano. Hoje eu entendo o que ele quis dizer. E deu certo? Você pode tirar suas próprias conclusões. Ele respondeu com um sorriso. Durma bem, Carla. Amanhã pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Quando Vitor desapareceu na escuridão, Carla ficou sozinha no banco com os sanduíches e 1000 pensamentos na cabeça. Pela primeira vez desde que tudo começou a dar errado, havia uma possibilidade real de mudança. Uma chance concreta de sair da rua, de recuperar a dignidade, de recomeçar. Mas também havia medo. Medo de confiar novamente depois da traição de Fernanda. Medo de descobrir que a oferta escondia segundas intenções. Medo de fracassar mais uma vez e voltar para a estaca zero. Carla guardou um dos sanduíches para o café da manhã e comeu o outro devagar, saboreando cada mordida. Depois se deitou no banco, usando a jaqueta como cobertor, e ficou olhando para as estrelas. Pela segunda vez, desde que conheceu Vitor, dormiu sem pesadelos. E sonhou com escritórios, computadores e uma vida normal novamente. Carla acordou no sábado de manhã com uma decisão tomada. Durante a madrugada, entre os cochilos intermitentes no banco da praça, tinha pensado em todas as possibilidades. Ficar ali, rejeitando ajuda por orgulho, não levaria a lugar nenhum. Vitor podia estar mentindo, podia ter segundas intenções, mas também podia ser exatamente o que parecia. Alguém que genuinamente queria ajudar. Esperou até às 9 da manhã para ligar para o número do cartão. Vitor atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Carla, que bom que ligou. Aceito a proposta de trabalho. Ela disse diretamente, sem rodeios. Se ainda estiver de pé. Claro que está. Pode nos encontrar na segunda-feira, 8 da manhã, no endereço que vou te mandar por mensagem? Posso. Mas, Vitor, preciso ser honesta com você. Não tenho onde tomar banho, não tenho roupas adequadas para trabalhar num escritório. Estou literalmente com a roupa do corpo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Isso tem solução. Que tal nos encontrarmos hoje à tarde? Posso te ajudar com essas questões básicas. Nada de luxo. Apenas o necessário para você começar. Não quero parecer aproveitadora. Carla, para de se preocupar com isso. É um investimento na minha futura funcionária. Faz sentido comercial garantir que você tenha condições de trabalhar adequadamente. Eles combinaram de se encontrar às 3 da tarde em frente a um shopping no centro da cidade. Carla passou o resto da manhã no banheiro de um McDonald's, tentando se arrumar o melhor possível com os poucos recursos que tinha. Vitor chegou pontualmente, vestido de forma casual, mas elegante. Calça jeans escura, camisa social azul clara e sapatos de couro marrom. Parecia mais jovem do que na praça, menos formal, mais acessível. Pronta? Ele perguntou com um sorriso. Acho que sim, mas continuo achando estranho você fazer tudo isso por uma desconhecida. Você vai deixar de ser desconhecida. E eu tenho um interesse egoísta nisso tudo. Preciso mesmo de alguém competente no escritório. Entraram no shopping e Vitor a levou direto a uma loja de roupas femininas. Nada muito caro, mas peças de boa qualidade. Ajudou-a a escolher 2 calças sociais, 3 blusas, um blazer básico e sapatos confortáveis para trabalhar. Isso é demais. Carla protestou quando viu o total no caixa. É o básico. Considera um uniforme de trabalho pago pela empresa. Depois das roupas, foram a uma farmácia, onde Vitor comprou produtos básicos de higiene, shampoo, condicionador, sabonete, desodorante, creme dental, escova de dentes. Carla observava tudo com uma mistura de gratidão e desconforto. Vitor, como vou retribuir tudo isso? Trabalhando bem, é simples assim. Mas e se eu não der certo no trabalho? E se você se arrepender? Então a gente lida com isso quando acontecer. Mas não vai acontecer. A confiança na voz dele era reconfortante. Fazia tempo que alguém demonstrava tanta certeza sobre as capacidades de Carla.
Saíram do shopping no final da tarde e Vitor a levou até um hotel simples, mas limpo no centro da cidade. Reservei um quarto para você até terça-feira, ele explicou. Segunda você começa a trabalhar e na terça já deve ter recebido um adiantamento suficiente para conseguir alugar um lugar próprio. Carla ficou parada na frente da recepção do hotel, segurando as sacolas com as roupas novas, ainda processando a rapidez com que sua vida estava mudando. Em 48 horas, tinha saído de completo desamparo para ter trabalho, roupas e lugar para dormir. Vitor, não precisa dizer nada agora. Descansa, toma um banho quente, dorme numa cama de verdade. Segunda-feira você me conta como se sente. Ele se afastou, mas Carla o chamou mais uma vez. Uma pergunta. Por que tem tanta certeza de que vai dar certo? Vitor sorriu. Porque reconheço determinação quando vejo. Você não está na rua por falta de caráter ou competência. Está por azar e traição. E pessoas assim, quando recebem uma oportunidade, não desperdiçam. O quarto do hotel era pequeno, mas confortável. Uma cama de casal, um armário, uma televisão pequena e um banheiro limpo com chuveiro quente. Carla se trancou por dentro e ficou encostada na porta por alguns minutos, apenas respirando. Tomou o banho mais longo da sua vida. A água quente lavou não apenas a sujeira dos dias na rua, mas também um pouco da humilhação e do desespero. Quando saiu do chuveiro, se olhou no espelho e viu novamente a mulher que tinha sido. Profissional, competente, digna. Passou o domingo descansando, planejando, se preparando mentalmente para o retorno ao mundo corporativo. Experimentou as roupas novas, praticou apresentações no espelho, tentou recuperar a confiança que tinha perdido junto com o emprego. Segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Carla acordou às 6, se arrumou com cuidado e chegou ao prédio comercial poucos minutos antes do horário combinado. O edifício era moderno, com portaria organizada e elevadores rápidos. No 10º andar, encontrou uma placa discreta: Souza Consultoria Empresarial. Tocou a campainha e Vitor atendeu pessoalmente. Estava vestido de forma mais formal do que no fim de semana. Terno escuro e gravata azul. Mas o sorriso era o mesmo. Pontual. Boa característica numa funcionária, ele disse, convidando-a para entrar. O escritório era menor do que Carla esperava, mas bem organizado. Uma recepção simples, 2 salas menores que pareciam ser para reuniões, e uma sala maior que obviamente era onde Vitor trabalhava. Havia pilhas de papéis organizadas, 2 computadores, uma impressora multifuncional e algumas plantas que davam vida ao ambiente. É menor do que imaginava, não é? Vitor perguntou, percebendo o olhar dela. É aconchegante, ela respondeu diplomaticamente. É honesta também. Gosto disso. Ele riu. Realmente é pequeno. Trabalho sozinho há 3 anos, desde que reconstruí a empresa. Você vai ser minha primeira funcionária fixa. Vitor mostrou-lhe uma mesa que ficava na recepção, com um computador já instalado e alguns materiais de escritório organizados. Seu posto de trabalho. Nada muito sofisticado, mas funcional. Passou a manhã explicando as rotinas básicas. Atendimento telefônico, organização de agenda, controle de documentos, preparação de relatórios simples. Carla absorvia tudo rapidamente, fazendo anotações e perguntas pertinentes. Você aprende rápido, Vitor comentou quando ela dominou o sistema de arquivos em menos de 1 hora. Trabalhei 8 anos numa empresa. Algumas coisas são universais. Conte-me mais sobre seu trabalho anterior. Que função exercia exatamente? Carla hesitou. Não tinha certeza se deveria revelar que ocupara um cargo de coordenação, com responsabilidades muito maiores do que as que Vitor estava lhe oferecendo. Não queria parecer que estava aceitando o emprego apenas por desespero. Era coordenadora de projetos numa empresa de marketing digital. Gerenciava equipes, controlava orçamentos, fazia interface com clientes. Vitor parou o que estava fazendo e a olhou com atenção renovada. Coordenadora? Que nível de responsabilidade? Equipe de 12 pessoas, projetos que variavam de 50 mil a 500 mil reais. E você está aqui aceitando um trabalho de assistente administrativa? Carla se sentiu corada. Estou aceitando uma oportunidade de recomeçar. Vitor ficou pensativo por alguns instantes. Carla, preciso te contar uma coisa. Eu não menti sobre precisar de ajuda administrativa, mas talvez tenha subestimado suas qualificações.
Como assim? Minha empresa está crescendo mais rápido do que eu esperava. Tenho 3 clientes querendo expandir projetos, 2 novos contratos para assinar esta semana. E estou perdendo oportunidades porque não consigo dar conta de tudo sozinho. Vitor se sentou na beirada da mesa dela. Com sua experiência, você poderia assumir muito mais responsabilidade aqui. Ajudar com gestão de projetos, interface com clientes, planejamento estratégico. Isso mudaria minha função? E meu salário? Mudaria tudo. Em vez de assistente, você seria sócia operacional. Em vez de salário fixo, teria participação nos lucros. A proposta deixou Carla atordoada. Era muito mais do que esperava. Muito mais do que achava que merecia depois de tudo que tinha acontecido. Vitor, você tem certeza? Me conhece há 3 dias. Conheço o suficiente. E tenho instinto para pessoas. Além disso, que escolha eu tenho? Posso continuar trabalhando sozinho e perder clientes? Ou posso confiar em você e crescer junto? E se eu não corresponder às expectativas? Aí a gente volta para o plano original. Você fica como assistente. Eu continuo sozinho. Todo mundo feliz. Carla passou o resto da manhã conhecendo os projetos em andamento. Vitor tinha razão. Havia muito mais trabalho do que uma pessoa conseguia gerenciar adequadamente. E ela podia ver oportunidades de organização e otimização que fariam diferença real nos resultados. Na hora do almoço, foram a um restaurante próximo. Era um lugar simples, frequentado por funcionários dos escritórios da região. Vitor pediu o prato do dia, Carla escolheu uma salada. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ela disse depois que o garçom trouxe a comida. Claro. Por que você realmente está fazendo tudo isso? E não me diga que é só bondade. Ninguém é tão altruísta assim. Vitor sorriu. Mastigou devagar antes de responder. Você quer a resposta bonita ou a resposta honesta? A honesta. Quando perdi tudo há 5 anos, passei alguns meses na rua. Não apenas dormindo em banco, mas mendigando comida, sendo ignorado por pessoas que me conheciam, sendo tratado como lixo humano. Ele parou, os olhos distantes, lembrando. Um dia, um empresário parou e me ofereceu um trabalho. Não por bondade, mas porque precisava de alguém desesperado o suficiente para trabalhar por quase nada enquanto ele reconstruía a própria empresa. E deu certo? Deu. Trabalhei para ele por 5 anos. Aprendi tudo sobre consultoria, juntei dinheiro e experiência suficiente para abrir meu próprio negócio. Vitor olhou diretamente nos olhos dela. A resposta honesta é que eu te ofereci trabalho porque reconheci em você o mesmo potencial que aquele homem viu em mim. E porque sei que pessoas que passaram pelo fundo do poço trabalham com uma dedicação que quem sempre teve tudo não consegue entender. Você está apostando que eu vou trabalhar mais por gratidão? Estou apostando que você vai trabalhar mais porque sabe o valor de ter uma oportunidade. E porque, diferente de pessoas que nunca perderam nada, você não vai desperdiçar a chance de reconstruir sua vida. A franqueza de Vitor era refrescante. Carla estava acostumada com jogos corporativos, meias-verdades, segundas intenções disfarçadas de altruísmo. A honestidade dele, mesmo sendo calculista, era reconfortante. E se eu aceitar sua proposta de sociedade e depois quiser sair? Fazemos um contrato claro sobre isso. Participação proporcional ao tempo trabalhado, cláusulas de saída justas para os 2 lados. Você já pensou em tudo. Aprendi que negócios funcionam melhor quando todo mundo sabe exatamente onde está pisando. Voltaram ao escritório e passaram a tarde revisando os projetos mais complexos. Carla fez sugestões que impressionaram Vitor. Identificou gargalos que ele não tinha percebido, propôs soluções criativas para problemas que estavam travando o crescimento da empresa. Você podia estar gerenciando uma empresa própria, ele comentou depois que ela apresentou um plano detalhado de otimização para um dos clientes. Podia, mas não estava. Estava dormindo num banco de praça há 3 dias. Isso foi circunstância, não incompetência. No final do dia, quando já estava ficando escuro lá fora, Vitor abriu uma garrafa de água com gás que guardava no minibar do escritório e serviu 2 copos. Um brinde, ele disse levantando o copo. Ao quê? Às segundas chances. Há pessoas que param para ajudar estranhos. Há sociedades improváveis que podem dar muito certo. Carla sorriu e bateu o copo no dele. A não dormir mais na rua. Definitivamente é isso.
Quando estavam se preparando para ir embora, Vitor entregou um envelope para Carla. Adiantamento do primeiro mês. Suficiente para você alugar um apartamento pequeno e se estabelecer. Carla abriu o envelope e viu mais dinheiro do que esperava. Isso é muito generoso. É investimento. Preciso de uma sócia que more decentemente, que tenha estrutura para trabalhar bem. Sócia? Você não respondeu à minha proposta ainda. Carla olhou ao redor do escritório. Pensou no dia que tinha passado, no quão bem se sentia fazendo o trabalho que realmente importava novamente. Pensou na confiança que Vitor estava depositando nela, na oportunidade não apenas de ter um emprego, mas de reconstruir uma carreira. Aceito, ela disse simplesmente. Assim, sem mais discussão? Assim. Você apostou em mim quando eu não tinha nada. Agora é minha vez de apostar em nós. Vitor estendeu a mão para ela. Bem-vinda à sociedade, Carla. Acho que vamos fazer um trabalho incrível juntos. Quando apertaram as mãos, Carla sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança real. Não a esperança desesperada de quem não tem escolha, mas a esperança confiante de quem vislumbra um futuro promissor. Saiu do escritório naquela noite, sabendo que sua vida tinha mudado definitivamente. Em uma semana, tinha saído da rua para uma sociedade empresarial. E tudo por causa de um homem que parou para perguntar se ela estava bem. Às vezes, pensou enquanto caminhava para o hotel, a vida muda com gestos simples de pessoas que se importam. E às vezes, essas mudanças são apenas o começo de algo muito maior. 3 meses depois, Carla estava irreconhecível. Não fisicamente apenas, embora tivesse recuperado a cor no rosto e a confiança na postura, mas principalmente na forma como encarava a vida. Tinha alugado um apartamento pequeno, mas aconchegante a 2 quadras do escritório, retomado o contato com a mãe e alguns amigos, e descoberto que era capaz de muito mais do que imaginara. A sociedade com Vitor estava funcionando melhor do que ambos esperavam. Ela assumiu a gestão de 3 projetos principais, implementou sistemas de controle que aumentaram a eficiência em 40% e conquistou 2 novos clientes importantes através da sua rede de contatos anterior. A empresa estava crescendo rapidamente. Foi numa quinta-feira de manhã, enquanto Carla organizava a agenda da semana seguinte, que seu telefone tocou. O nome na tela a fez hesitar. Fernanda. Sua ex-chefe, ex-melhor amiga, a pessoa que a traíra de forma mais dolorosa. Oi, Fernanda. Atendeu com a voz neutra. Carla, que bom te encontrar. Faz meses que estou tentando falar com você, mas seu número antigo não funciona mais. Mudei algumas coisas na minha vida. Imagino. Olha, preciso conversar com você urgentemente. Posso te encontrar hoje? É sobre uma proposta que tenho certeza que vai te interessar. Carla sentiu o estômago se apertar. A voz de Fernanda tinha aquele tom fingidamente amigável que ela usava quando queria algo importante. Estou trabalhando, Fernanda. E sinceramente, depois do que aconteceu... Carla, por favor, sei que tenho muito a me explicar. E sei que você deve estar passando por dificuldades financeiras. Posso ajudar com isso? A audácia da ex-amiga em assumir que ela estava mal financeiramente irritou Carla profundamente. Mas também despertou curiosidade sobre o que Fernanda poderia querer. Onde e quando? Que tal o café onde sempre nos encontrávamos? 12:00? Carla aceitou e desligou. Vitor, que estava em sua sala próxima e ouviu parte da conversa, apareceu na recepção. Tudo bem? Você ficou tensa? Era minha ex-chefe. Quer se encontrar comigo? A mesma que te demitiu? A mesma. Disse que tem uma proposta para mim. Vitor franziu a testa. Seja lá o que for, desconfie. Pessoas que nos traem uma vez não costumam mudar de caráter da noite para o dia. Eu sei, mas tenho curiosidade de saber o que ela quer. O café era o mesmo de sempre, com suas mesinhas pequenas e o cheiro constante de grãos torrados. Carla chegou pontualmente ao 12:00 e encontrou Fernanda já sentada numa mesa no fundo, vestida elegantemente como sempre, mas com uma expressão preocupada que era novidade. Carla, você está ótima! Adorei o corte de cabelo novo. Fernanda disse com entusiasmo exagerado quando ela se aproximou. Obrigada. O que você queria falar comigo, Fernanda? Direto ao ponto. Carla não tinha mais paciência para fingimentos sociais com pessoas que a haviam traído. Fernanda pediu 2 cafés e ficou mexendo no açúcar por alguns segundos antes de falar. Carla, primeiro eu quero pedir desculpas.
pelo jeito que sua demissão foi conduzida, por não ter te avisado antes, por não ter sido a amiga que você merecia. Por que não me avisou? Porque era covarde. Porque sabia que se te contasse, não teria coragem de seguir com o plano da diretoria. Porque tinha medo de perder meu próprio emprego, se parecesse que estava sabotando as decisões de cima. A honestidade na voz de Fernanda surpreendeu Carla. Era diferente da falsidade que ela esperava. E agora? Por que está aqui? Fernanda respirou fundo. A empresa está quebrada, Carla. Os números que apresentaram para justificar os cortes eram mentirosos. Na verdade, perder funcionários-chave como você foi um tiro no pé. Perdemos 3 clientes grandes nos últimos meses. Sinto muito ouvir isso. Não, você não sente. E tem razão em não sentir. Fernanda riu amargamente. A diretoria me procurou semana passada. Querem que eu te convença a voltar. Oferecem seu cargo anterior, aumento de 20% sobre o que você ganhava e um bônus para compensar os meses parada. A proposta era boa, muito boa. Representava segurança financeira completa, reconhecimento profissional e uma espécie de justiça depois de tudo que havia passado. E por que você aceitou ser intermediária dessa oferta? Não se sente constrangida? Me sinto horrível. Mas também sei que você provavelmente está precisando de dinheiro e essa pode ser uma chance de recomeçar sem ressentimentos. Carla tomou o café devagar, observando Fernanda. Havia desespero nos olhos da ex-amiga, uma urgência que ia além da preocupação com a empresa. Fernanda, qual é sua situação real lá dentro? A verdade? Estou pendurada por um fio. Meu cargo também está em risco. Se não conseguir te trazer de volta, provavelmente serei a próxima a ser cortada. Finalmente a honestidade completa. Fernanda não estava ali por amizade ou remorso. Estava tentando salvar a própria pele. E você acha que depois de tudo que aconteceu, eu deveria te ajudar a manter seu emprego? Não acho que deveria. Mas espero que considere a oferta pelo que ela significa para você, não pelo que significa para mim. Carla ficou em silêncio por alguns minutos processando. Era uma decisão importante demais para ser tomada na hora. Preciso de tempo para pensar. Claro. Mas Carla, não demora muito. A situação da empresa está ficando crítica e não sei por quanto tempo a oferta vai estar de pé. Elas se despediram friamente, sem os abraços carinhosos de antigamente. Carla voltou para o escritório com a cabeça fervilhando de pensamentos contraditórios. Vitor percebeu imediatamente que algo importante tinha acontecido. Como foi? Complicado. Eles querem me contratar de volta. Bom salário, cargo anterior, bônus. E você está considerando? Estou confusa. É uma proposta tentadora. Vitor se sentou na beirada da mesa dela, como fazia quando queria ter conversas mais sérias. Carla, posso falar uma coisa como amigo, não como sócio? Claro, você tem todo o direito de aceitar essa oferta. É uma oportunidade excelente, e ninguém pode culpá-la por escolher segurança financeira. Mas, pensa no que aconteceu aqui nos últimos alguns meses. No quanto você cresceu, no quanto nós crescemos juntos. Você não é mais a mesma pessoa que foi demitida. Você descobriu capacidades que nem sabia que tinha. Carla sabia que ele tinha razão. Nos últimos meses, tinha tomado decisões importantes, liderado projetos complexos, descoberto que podia ser muito mais do que uma executora de ordens. Se eu aceitar a proposta deles, estarei voltando para ser funcionária de alguém que me traiu. Exato. E estará desperdiçando todo o potencial que descobrimos aqui. Mas e se nossa sociedade não der certo a longo prazo? E se for apenas um momento de sorte? Vitor sorriu. Carla, em alguns meses você triplicou nosso faturamento. Conquistou clientes que eu nunca conseguiria sozinho. Implementou sistemas que transformaram nossa eficiência. Isso não é sorte, é competência. Você está tentando me convencer a ficar. Estou tentando te lembrar do que você vale. A decisão é sua. Naquela noite, Carla ficou acordada até tarde, pesando prós e contras. A proposta da antiga empresa representava tudo o que ela achava que queria. Reconhecimento do mercado, salário alto, posição estabelecida. Mas também representava voltar para um lugar onde fora traída, trabalhar para pessoas que a haviam descartado sem hesitação. A sociedade com Vitor, por outro lado, era incerta. Estava crescendo, mas pequenas empresas podiam falir rapidamente. Não oferecia a mesma segurança.
mas oferecia algo que ela não tinha na empresa anterior: voz ativa nas decisões, participação real nos resultados e a satisfação de construir algo próprio. Na sexta-feira de manhã, Carla chegou ao escritório com a decisão tomada. Vitor estava preparando café na cozinha pequena quando ela entrou. "Decidi", ela anunciou. Ele parou de mexer o café e se virou para ela, claramente nervoso. "Vou ficar." O sorriso que se abriu no rosto de Vitor iluminou o escritório inteiro. "Tem certeza? Não quero que tome essa decisão por gratidão ou por pena de mim. Não estou tomando por isso. Estou tomando porque finalmente entendi uma coisa. Não quero mais trabalhar para outras pessoas construírem seus sonhos. Quero construir os meus próprios. E acredito que aqui eu posso fazer isso." Vitor se aproximou e estendeu a mão para ela novamente, como tinha feito no primeiro dia. "Então somos sócios oficialmente. Para valer. Para valer." Mais tarde, Carla ligou para Fernanda e comunicou sua decisão. A ex-amiga não ficou surpresa, apenas desapontada. "Espero que não se arrependa", Fernanda disse antes de desligar. "Eu também", Carla respondeu honestamente. Naquela tarde, Vitor sugeriu que saíssem para jantar, para celebrar a decisão e planejar os próximos passos da empresa. Escolheram um restaurante simples, mas aconchegante no centro da cidade. Durante o jantar, conversaram sobre planos de expansão, novos clientes potenciais e a possibilidade de contratar mais um funcionário. Mas em determinado momento, a conversa derivou para assuntos mais pessoais. "Carla, posso te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com trabalho?" "Pode." "Você já pensou no que teria acontecido se não nos tivéssemos encontrado naquela noite na praça?" Carla ficou pensativa. "Penso nisso quase todo dia. Provavelmente eu teria conseguido algum emprego eventualmente, mas nada parecido com isso. Talvez estivesse trabalhando numa loja ou como recepcionista em algum lugar." "E você se arrepende de alguma coisa que aconteceu desde então?" "Me arrependo de ter demorado tanto para confiar em você. Me arrependo de ter ficado com medo de aceitar ajuda por orgulho." Vitor sorriu. "Eu me arrependo de não ter parado para falar com outras pessoas em situação parecida com a sua antes de te conhecer." "Por que não parou?" "Porque estava focado demais no trabalho, na reconstrução da empresa. Esqueci que existem pessoas precisando de oportunidades. E agora? Agora acho que nossa empresa deveria fazer isso de forma sistemática, dar oportunidades para pessoas talentosas que estão passando por dificuldades." A ideia empolgou Carla imediatamente. "Como um programa de recolocação profissional." "Exato. Podíamos ser consultores não apenas de processos empresariais, mas de desenvolvimento humano também." Eles passaram o resto do jantar elaborando a ideia, discutindo como implementar um programa que identificasse profissionais competentes em situações de vulnerabilidade e os reintegrasse ao mercado de trabalho. Quando saíram do restaurante, já era tarde da noite. Vitor se ofereceu para acompanhar Carla até seu apartamento, já que ficava no caminho dele. Caminharam devagar pelas ruas iluminadas, conversando sobre planos e sonhos. No portão do prédio dela, Carla parou e se virou para ele. "Vitor, obrigada por tudo. Obrigado você, por ter aceito confiar em mim, por ter feito nossa sociedade funcionar, por ser quem você é." Houve um momento de silêncio constrangedor, uma tensão no ar que ambos sentiam, mas nenhum sabia como interpretar. Finalmente, Vitor deu um passo atrás. "Até segunda, sócia." "Até segunda." Carla subiu para o apartamento com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez desde que se conheceram, sentira uma conexão com Vitor que ia além da gratidão profissional ou da admiração empresarial. E essa descoberta a assustava tanto quanto a empolgava. 6 meses depois da conversa no restaurante, Carla estava sentada numa sala de reunião moderna, apresentando um projeto para 15 executivos de uma multinacional. Vestia um blazer azul marinho, que escolhera especialmente para a ocasião, o cabelo preso num coque elegante, e falava com a confiança de quem sabia exatamente o que estava fazendo. "Os resultados do último trimestre mostram que nossa metodologia aumentou a produtividade em 60%, reduziu o retrabalho em 40% e melhorou a satisfação dos funcionários significativamente", ela disse, apontando para os gráficos na apresentação. A empresa Souza em Araújo Consultoria havia crescido além das expectativas mais otimistas.
Tinham 15 clientes fixos, 4 funcionários e uma lista de espera para novos projetos. O programa de recolocação profissional que idealizaram no jantar estava funcionando tão bem que virou um serviço oferecido oficialmente pela empresa. Quando a reunião terminou com o cliente aprovando a renovação do contrato por mais um ano, Carla saiu do prédio e ligou para Vitor. Fechou? Ele perguntou ansioso. Fechou. 12 meses, valor integral, plus bônus por resultados. Carla, você é incrível. Isso representa quase 20% do nosso faturamento anual. Nós somos incríveis, ela corrigiu. Foi seu planejamento estratégico que tornou a proposta irresistível. Era verdade. Nos últimos meses, Vitor e ela tinham desenvolvido uma parceria profissional quase telepática. Ele era excelente em planejamento e visão geral. Ela era excepcional em execução e relacionamento com clientes. Juntos, formavam uma dupla formidável. Carla, Vitor disse, a voz ficando mais séria. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Pode passar no escritório antes de ir para casa? Claro. Aconteceu algum problema? Não é problema. É complicado. Prefiro falar pessoalmente. Quando chegou ao escritório, Carla encontrou Vitor na sala dele, de pé diante da janela que dava vista para a cidade. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Vitor, o que houve? Ele se virou lentamente, e ela percebeu que havia algo diferente na expressão dele. Uma intensidade, uma vulnerabilidade que contrastava com a confiança profissional de sempre. Carla, você lembra do que conversamos naquela noite no restaurante? Sobre como nos encontramos foi importante? Claro. E você lembra que eu disse que me arrependia de não ter parado para ajudar outras pessoas antes de te conhecer? Carla assentiu, sem entender aonde ele queria chegar. A verdade é que eu menti, parcialmente. Como assim? Vitor voltou a se sentar e indicou a cadeira em frente à mesa para ela. Carla, eu não parei na praça naquela noite por acaso. Não foi um ato espontâneo de bondade. O coração dela acelerou. Explica melhor. Eu conhecia você. Sabia quem você era, conhecia seu trabalho, sua reputação no mercado. Quando soube que você tinha sido demitida da Metro Digital, fiquei interessado. Carla sentiu o chão desabar debaixo dos pés. Você me stalkeou? Não! Vitor se levantou rapidamente. Não foi nada disso. Deixa eu explicar direito. Ele começou a andar pela sala, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Carla, você se lembra do projeto da construtora Miranda que sua antiga empresa fez ano passado? Lembro. Por quê? Eu era consultor terceirizado desse projeto. Trabalhamos indiretamente juntos. Eu via seus relatórios, suas análises, suas propostas. Você nem sabia que eu existia, mas eu sabia que você era excepcional. A raiva começou a crescer no peito de Carla. E quando me viu na rua, decidiu que era uma boa oportunidade de me contratar barato? Não, escuta. Vitor parou na frente dela, os olhos suplicantes. Quando soube que você tinha sido demitida, fiquei revoltado. Conhecia seu trabalho. Sabia que você era competente demais para ser descartada assim. Comecei a procurar você. Procurar para quê? Para oferecer trabalho. Para dar uma oportunidade para alguém que merecia. Carla se levantou bruscamente, a cadeira rangendo no piso. Então tudo foi calculado? Tudo foi uma mentira? A oferta de trabalho foi calculada, sim. Mas Carla... Vitor se aproximou devagar, como quem tenta acalmar um animal assustado. O resto não foi. O que sinto por você não foi planejado. A parceria que construímos não foi fingida. O que você sente por mim? A pergunta saiu mais agressiva do que ela pretendia. Vitor respirou fundo. Estou apaixonado por você, Carla. Completamente, irremediavelmente apaixonado. E sei que isso complica tudo, mas não conseguia mais fingir que é apenas sociedade comercial. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla processava as informações com dificuldade, tentando separar a raiva da confusão, a traição da revelação romântica. Há quanto tempo sabe disso? Que estou apaixonado? Desde aquela noite no restaurante. Talvez antes. Não. Há quanto tempo sabia quem eu era quando me encontrou na praça? Desde o primeiro dia. Carla,
Eu te procurei especificamente. Passei 3 noites indo àquela praça até te encontrar. A revelação a atingiu como um soco. 3 noites? Você ficou me caçando? Eu queria te oferecer trabalho. Você não entende? Quando soube que uma profissional do seu calibre estava passando necessidade, não consegui ficar quieto. Mas me deixou acreditar que foi acaso. Me deixou me sentir grata como se fosse bondade. Vitor baixou a cabeça. Porque sabia que se contasse a verdade, você não aceitaria. Que pensaria que era pena ou manipulação. E não era. Era estratégia empresarial. Mas também era justiça. Você merecia uma oportunidade. Carla caminhou até a janela, precisando de espaço para pensar. A cidade se estendia lá embaixo, iluminada pelas luzes do fim de tarde. 6 meses atrás, ela estava dormindo num banco. Agora estava numa sala no 10º andar, sócia de uma empresa próspera, discutindo sentimentos com um homem que admitia tê-la caçado quando ela estava vulnerável. Carla, Vitor disse atrás dela, a voz baixa. Sei que cometi um erro não contando a verdade desde o início, mas não me arrependo de ter procurado você. Nossa sociedade deu certo. Nossa empresa está crescendo. E você reconstruiu sua vida. Baseada numa mentira. Baseada numa oportunidade real. O trabalho que você fez aqui foi real. Os clientes que conquistou foram reais. O crescimento da empresa foi real. Carla se virou para encará-lo. E seus sentimentos? São reais ou são parte da estratégia também? São a coisa mais real da minha vida. Vitor se aproximou parando a 1 metro dela. Carla, eu te amo. Não como sócia, não como funcionária que deu certo. Como mulher. Como pessoa que admiro, que respeito, que me faz querer ser melhor todo dia. Vitor, sei que estraguei tudo contando sobre como te encontrei. Sei que quebrei sua confiança. Mas não conseguia mais viver escondendo isso de você. Carla olhou nos olhos dele e viu sinceridade misturada com desespero. Vitor estava claramente apavorado com a possibilidade de perdê-la. Preciso de tempo para processar isso. Quanto tempo? Não sei. É muita informação. Você mentiu sobre como nos conhecemos, depois me diz que está apaixonado. É muita coisa de uma vez. Vitor assentiu, resignado. Entendo. Carla, independente do que decidir sobre nós, espero que isso não afete nossa sociedade. A empresa precisa dos dois. A empresa. Carla riu sem humor. 6 meses atrás eu não tinha nada. Agora tenho uma empresa que não sei se foi construída sobre uma base honesta. Foi construída sobre trabalho duro, competência e resultados. Isso não muda por causa de como começou. Carla pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Vitor, preciso ir para casa, preciso pensar. Claro, Carla. Ele a chamou quando ela estava com a mão na maçaneta. Seja qual for sua decisão, obrigado. Por estes meses, pelo que construímos juntos, por ter me dado a chance de conhecer a mulher incrível que você é. Carla saiu sem responder. Na semana seguinte, ela mal falou com Vitor, além do estritamente necessário para os negócios. Trabalhava focada, profissional, mas evitava conversas pessoais. Vitor respeitava o espaço dela, mas ela podia perceber que ele estava sofrendo com a distância. Foi na sexta-feira que Carla tomou uma decisão. Chegou no escritório e encontrou Vitor já trabalhando, como sempre. Vitor, podemos conversar? Ele levantou os olhos, esperançoso, mas cauteloso. Claro. Passei a semana inteira pensando no que você me contou. Sobre como me encontrou. Sobre seus sentimentos. Sobre nossa sociedade. E cheguei a algumas conclusões. Carla se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Primeira. Você deveria ter me contado a verdade desde o início. Mentir, mesmo que com boas intenções, quebra a confiança. Vitor assentiu, claramente preparado para o pior. Segunda, apesar da mentira inicial, tudo que construímos juntos foi real. Eu trabalhei duro, você trabalhou duro, conseguimos resultados através de competência, não de enganação. Concordo. Terceira, sobre seus sentimentos, Carla fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Também sinto algo por você, Vitor. Há semanas que venho tentando ignorar, fingir que é só gratidão ou admiração profissional. Mas não é. O rosto de Vitor se iluminou lentamente. Mas, ela continuou,
Não posso começar um relacionamento baseado numa mentira. Preciso ter certeza de que, daqui para frente, só existe honestidade entre nós. Completa honestidade. Prometo. E preciso que entenda que vou levar tempo para confiar completamente de novo. A mentira sobre como nos conhecemos me machucou. Entendo. Vou fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Carla sorriu pela primeira vez em uma semana. Então, que tal começarmos de novo? Não como a empregada doméstica e o empresário bondoso, mas como dois profissionais competentes que se respeitam e se admiram? Vitor sorriu de volta. E que estão apaixonados um pelo outro. E que estão descobrindo o que isso significa. Ele se levantou e caminhou até ela, estendendo a mão. Oi, eu sou Vitor, consultor empresarial e seu sócio. Tenho o prazer de trabalhar com a profissional mais competente que conheço, e estou completamente apaixonado por ela. Carla riu e apertou a mão dele. Oi, eu sou Carla, consultora empresarial e sua sócia. Reconstruí minha vida através do trabalho duro. E estou descobrindo que, às vezes, as pessoas entram na nossa vida de formas inesperadas. Posso te beijar? Vitor perguntou, ainda segurando a mão dela. Pode, mas depois voltamos ao trabalho. Temos uma empresa para tocar. O beijo foi suave, cuidadoso, cheio de promessas e esperanças. Quando se separaram, ambos sorriram como adolescentes. Agora, Carla disse, voltando para o modo profissional. Preciso te contar que a construtora Mendes ligou ontem. Querem uma proposta para a reestruturação completa. Pode ser nosso maior contrato até agora. Nossa sócia está sempre trabalhando, Vitor riu. É uma das coisas que amo nela. 1 ano depois, Carla estava de pé no altar de uma igreja pequena, mas cheia, vestida com um vestido simples de casamento, olhando nos olhos do homem que tinha mudado sua vida de formas que ela nunca imaginara possíveis. Vitor estava elegante no terno escuro, os olhos brilhando de emoção. Ao lado dele, o padrinho segura as alianças. Do lado de Carla, sua mãe chorava de alegria no primeiro banco. Carla, Vitor disse quando chegou a hora dos votos. Você me ensinou que às vezes as melhores coisas da vida nascem dos momentos mais difíceis. Prometo ser honesto com você sempre, apoiar seus sonhos e construir uma vida baseada no respeito mútuo e no amor verdadeiro. Vitor, Carla respondeu, a voz embargada. Você me mostrou que recomeçar não é apenas possível, é transformador. Prometo confiar em você, crescer ao seu lado e nunca esquecer que os melhores destinos às vezes começam nos lugares mais inesperados. Quando o padre pronunciou que eram marido e mulher, e eles se beijaram sob aplausos emocionados, Carla pensou na jornada que tinha feito. Do banco da praça ao altar. Da solidão absoluta ao amor verdadeiro. Do desemprego à empresa própria. Na festa, simples mas alegre no salão da igreja, Carla encontrou tempo para uma conversa com a mãe. Filha, estou tão orgulhosa de você. De como soube dar a volta por cima. De como construiu uma nova vida. Obrigada, mãe. Mas não fiz sozinha. Tive ajuda no momento certo. O Vitor é um bom homem. É, mesmo com os defeitos dele. Mais tarde, quando estavam cortando o bolo, Vitor sussurrou no ouvido dela. Você se arrepende de alguma coisa? Carla olhou ao redor da festa. Viu os amigos que havia reconquistado, os colegas da empresa que tinham se tornado família, a mãe radiante de felicidade. Me arrependo de ter duvidado que coisas boas podiam acontecer quando tudo parecia perdido. E eu me arrependo de ter demorado tanto para contar toda a verdade. Mas não me arrependo de ter procurado você. Nem eu me arrependo de ter aceitado sua ajuda. Mesmo descobrindo depois que não foi tão espontâneo quanto pensava. Eles riram juntos, e Carla percebeu que tinha encontrado não apenas o amor, mas a paz. A paz de quem sabia que, independente de como as coisas começaram, o que importava era onde chegaram. 2 anos depois do casamento, Carla estava na varanda do apartamento novo que compraram juntos, tomando café da manhã e lendo o jornal. A empresa havia crescido tanto que precisaram se mudar para um escritório maior, contratar mais funcionários e abrir uma filial em outra cidade. Amor, Vitor chamou da cozinha. Você viu a matéria sobre nós no caderno de economia? Vi. Casal de empresários cria metodologia inovadora para recolocação profissional. Ficou bem escrita. Vitor se juntou a ela na varanda trazendo mais café.
Sabe o que mais me orgulha na matéria? O quê? O número de pessoas que já conseguimos recolocar no mercado de trabalho. 53 profissionais nos últimos 2 anos. Era verdade. O programa de recolocação que idealizaram no jantar tinha se tornado o carro-chefe da empresa. Eles identificavam profissionais competentes passando por dificuldades e os ajudavam não apenas a encontrar emprego, mas a reconstruir carreiras. Lembra da Marina? Carla perguntou, se referindo a uma engenheira que haviam ajudado 6 meses atrás. A que estava desempregada há 2 anos depois da empresa falir? Ela me mandou mensagem ontem. Foi promovida a gerente de projetos. Vitor sorriu. É por isso que fazemos o que fazemos. Carla se aninhou no braço dele, observando o movimento da cidade lá embaixo. Às vezes ainda era difícil acreditar que sua vida tinha mudado tanto. Que a mulher que dormia no banco da praça era a mesma que agora comandava uma empresa próspera, estava casada com o amor da sua vida e ajudava outras pessoas a reconstruírem suas vidas. Vitor, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu passo pela praça onde nos conhecemos, só para lembrar de onde vim. E o que sente quando passa lá? Gratidão. Não apenas por você ter me ajudado, mas por ter tido força para aceitar a ajuda. Por não ter desistido quando tudo parecia perdido. Vitor beijou o topo da cabeça dela. Você salvou a si mesma, Carla. Eu só ofereci uma oportunidade. Você fez todo o resto. Nós salvamos um ao outro. Eu te dei uma sócia competente. Você me deu uma nova vida. E agora? Agora construímos o futuro juntos. E ajudamos outras pessoas a fazer o mesmo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando o café e a manhã ensolarada. Carla pensou em todas as pessoas que haviam ajudado, em todas as vidas que conseguiram transformar. Era um trabalho que ia muito além de ganhar dinheiro. Era sobre propósito, sobre fazer diferença real no mundo. Amor, ela disse de repente. Tenho uma ideia. Qual? Que tal escrevermos um livro? Sobre recomeços, sobre como transformar dificuldades em oportunidades? Você acha que nossa história pode inspirar outras pessoas? Acho que toda história de recomeço pode inspirar alguém. E temos dezenas de histórias dos profissionais que ajudamos. Vitor ficou pensativo. Poderia ser interessante. Do banco da praça ao altar, Carla riu. Esse título é muito melodramático. Que tal algo como Segundas Chances? Ou Reconstrução? Gosto mais de Novos Destinos, porque é isso que a gente faz. Ajuda pessoas a encontrarem novos destinos. Eles passaram o resto da manhã discutindo o projeto do livro, planejando capítulos, pensando em como estruturar as histórias de superação. À tarde, quando estavam no escritório trabalhando numa proposta para um novo cliente, Carla teve uma lembrança súbita. Vitor, você lembra o que me disse na primeira noite que conversamos na praça? Lembro de várias coisas. Qual especificamente? Você disse que às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço para encontrar forças que nem sabia que tinha. E você acha que estava certo? Carla olhou ao redor do escritório, viu os funcionários trabalhando, os projetos em desenvolvimento, os planos de crescimento espalhados pela mesa. Estava completamente certo. Se eu não tivesse perdido tudo, nunca teria descoberto que podia construir algo meu. Nunca teria conhecido você. Nunca teria encontrado meu verdadeiro propósito, que é ajudar pessoas como eu. Pessoas competentes que só precisam de uma oportunidade para mostrar do que são capazes. Vitor sorriu. E meu propósito é construir essa missão ao lado da mulher que amo. Naquela noite, quando estavam voltando para casa, passaram pela Praça da Liberdade. Carla pediu para Vitor parar o carro. Só um minutinho, ela disse. Caminharam até o banco onde tudo começou. Estava vazio, iluminado pelo mesmo poste de sempre. Carla se sentou e bateu ao lado, convidando Vitor a se juntar a ela. Sabe o que mais me impressiona nessa história toda? Ela disse. O quê? Como uma conversa simples entre 2 desconhecidos pode mudar 2 vidas para sempre. Às vezes as mudanças mais importantes começam com gestos simples. Como parar para perguntar se alguém está bem? Como aceitar ajuda quando o orgulho diz para recusar? Como confiar em estranhos que demonstram genuína preocupação? Como ser honesto sobre sentimentos, mesmo correndo o risco de perdê-los? Carla se virou para ele. Vitor, obrigada por ter parado
por ter insistido, por ter acreditado em mim quando eu não acreditava mais. Obrigado você, por ter aceito recomeçar, por ter confiado em mim, por ter construído uma vida incrível ao meu lado. Eles se beijaram ali, no mesmo banco onde tudo começou. Mas agora não era mais o beijo cuidadoso de quem está descobrindo sentimentos. Era o beijo confiante de quem conhece a fundo a pessoa que ama, de quem construiu uma vida sólida baseada em respeito, confiança e propósito compartilhado. Quando se separaram, Carla olhou para o banco uma última vez. Tchau, passado. Obrigada por me ensinar que sempre é possível recomeçar. E então eles caminharam de volta para o carro de mãos dadas, em direção ao futuro que construíram juntos. Um futuro cheio de planos, sonhos e, principalmente, novos destinos para descobrir e compartilhar. Fim da história.